Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um Forjados Podcast. A Forja, pessoas que foram transformadas, que tiveram um processo, que trouxeram elas para um patamar o quê? De pessoas melhores. E é isso que a gente faz aqui. Então a gente está começando e eu estou trazendo um convidado hoje. Olha, o homem é grande, viu? O homem é grande, o homem é um homem de fé. É fundador, CEO, empresário, mentor. O homem é grande. Eu vou falar para vocês aqui só algumas coisas, mas eu vou deixar para ele trazer toda a trajetória dele aqui, ó. Wesley Lins, CEO e fundador da WL Training Consult. Olha o nome, chique. Ele é consultor renomado, certificado pela ABCO, Associação Brasileira de Consultores, mentor, empresário e palestrante comportamental. Nós vamos falar muito sobre essa questão da inteligência emocional, comportamento. Ele tem uma coisa que nós vamos falar aqui sobre ecologia, né? Ecologia... Como pessoal, que é o nome, Wesley? Pessoal. Ecologia pessoal. Eu falei, caramba, quando ele me falou desse assunto no encontro que a gente teve a oportunidade de estar junto, eu falei assim, nossa, o que seria isso? E ele vai contar um pouco disso aqui pra gente. A gente se conheceu há muito pouco tempo atrás, em uma semana, e rolou uma sinergia já no primeiro contato. Muitos valores se conectaram. Eu falei, vem pra cá no nosso podcast para a gente compartilhar isso com as pessoas aqui, porque com certeza vai impactar muita gente. Mas eu vou parar por aqui, eu vou trazer ele aqui agora, para ele trazer um pouquinho da trajetória dele, nós vamos começar com essa conversa. Wesley, prazer. Obrigado por você aceitar o convite. Vamos lá. Além de um prazer, para mim é uma honra, né? E saber que essa sinergia já nos trouxe para cá, para esse podcast, e eu fico muito feliz, principalmente por causa do nome, Forjados. Ontem eu tive reunido com o pessoal da Forja, não tivemos nem tempo de falar ainda sobre isso. Que legal, meu. Mas Forja mesmo o nome? Forja. Nós temos um grupo de homens. Olha lá, olha lá. E a gente se ajuda, né? E vai um forjando o outro, né? Porque ferro afia ferro. Exatamente. Né? Então a gente se cuida ali, a gente desenvolve e ajuda. Nós temos que desenvolver mais esse negócio outras aí. pessoas. Que então legal. Tem tudo a ver com o Forjados Podcast aqui. Muito. E conta um pouco mais da tua trajetória, assim. Eu sei que você tem uma trajetória gigantesca que você falou pra mim, mas foi uma trajetória muito marcada, assim, por transformações também, né? Você era um homem de negócio, cara do mundo corporativo, fez essa transição num momento da sua vida. Como é que foi esse processo, assim? Queria que você começasse falando um pouco dessa linha do tempo aí, né? Da tua trajetória. Então tá bom. A gente voltando um pouco atrás, né? Porque hoje, como você falou, eu tenho uma empresa de consultoria e treinamento, faço mentoria em grupo, individual, só que eu vim do mundo corporativo, fiquei 30 anos no mundo corporativo, trabalhando em grandes multinacionais. A que eu trabalhei mais tempo foi a Nestlé. Que legal. Que eu fiquei 12 anos lá. E foi... Eu trabalho na Mondelez, que é na Mondelez. Concorrente, né? Olha só. Que legal, que bacana. E o Mondelez tá gigante, né? Gigantesco. E aí, nessa trajetória do mundo corporativo, nesses 30 anos, eu fui sentindo a necessidade de me desenvolver para ser um melhor gestor, para ser um melhor líder, para treinar as minhas equipes, desenvolver liderança e fazer a gestão de tudo isso, porque quando envolve pessoas, envolve comportamentos. Sem dúvida. E você não pode tratar todas as pessoas da mesma forma. Exatamente. Eu comecei a sentir na pele que você tinha que tratar cada pessoa conforme ela é. Cada um dá uma resposta diferente quando você dá um comando. Sem dúvida nenhuma. E aí não existe um padrão de funcionário assim perfeito, né, que todo mundo olha e se espera, eu tenho que ser daquele jeito. Não existe. Não existe. Você como líder, você tem que despertar nas pessoas o melhor da qualidade delas e você saber trabalhar com isso. Sensacional. Porque tem pessoas que são introvertidas, tem pessoas que são extrovertidas, né? Tem pessoas que têm temperamentos diferentes, comportamentos mais analíticas, né? Diferentes. Exato. Então, você saber colocar a pessoa certa no lugar certo. E aí comecei a achar interessante esse assunto, até porque eu já lia livros do meu pai, que era psicólogo. Que legal. E sempre fiquei curioso com essa parte, né, de comportamento, inteligência emocional, como é que funciona. Nossa, desde jovem, mente, então você já desde tinha... jovem. Que bacana. Desde jovem. Eu, criança, eu aplicava teste de Rorschach. Quem é psicólogo conhece isso, né? Eu já aplicava nos meus amigos teste de Rorschach. Cara, que legal. Então, e aí, dentro do mundo corporativo, eu senti essa necessidade. Eu falei assim, não, eu tenho que me capacitar, me preparar para poder desenvolver equipes que tragam resultados para a empresa. Porque desenvolver equipe de alta performance não é só você dar gás, ter energia, motivar, não é isso.
né? Você que também é do mundo Sem corporativo, dúvida. você sabe como é que é isso daí. Então, eu fui fazendo as formações, alguns cursos, umas imersões. Tô aperfeiçoando. E para finalizar, eu saí do mundo corporativo porque eu comecei a sentir que esse era o meu propósito. Ajudar pessoas, desenvolver pessoas, capacitar pessoas para elas darem o melhor delas, elas se conhecerem. Então, toda aquela jornada que eu passei, eu falei assim, poxa, eu amo fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu gosto de treinar, eu gosto de desenvolver. Então, foi a empresa, o mundo corporativo, que despertou em mim, primeiro, uma necessidade, Sem dúvida. segundo, uma identificação, e terceiro, virou um propósito. E aí, o que eu falei? Eu vou fazer uma transição de carreira. É o que normalmente o pessoal faz. Né? Transição de carreira. Mas não deu tempo de fazer a transição de carreira. Eu queria fazer uma transição de carreira porque eu tinha um bom emprego, com um bom salário, com muitos benefícios. Eu falei assim... Estável, né? Que é aquela ideia que a gente tem de estabilidade, né? Do mundo e virar um corporativo. empreendedor, virar um empresário sem clientes, né? Sem conhecimento... ninguém me conhecia o que eu fazia, o pessoal me conhecia como funcionário, né, das empresas. Dentro da sua bolha ali, né, dentro do mundo corporativo. Eu vou começar a trabalhar paralelamente, vou trabalhar um pouco mais, né, nas minhas horas livres, vou começar a ter um rendimento, e quando esse rendimento for igual ao que eu tenho hoje, aí eu viro a chave, desligo aqui, saio do mundo corporativo, já tem ali o que vai me fazer pagar as minhas contas, né, e daí eu vou me desenvolvendo. Então, quando chegou em 2018, em janeiro de 2018, que eu comecei a fazer as formações, que eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer realmente as formações para eu poder transitar, navegar nesse mundo. Então, eu selecionei algumas faculdades, comecei a selecionar alguns institutos que faziam formações que... tinha credibilidade no mercado. Então, eu falei assim, em 2018 eu vou começar a fazer isso daí. E aí vou começar a trabalhar no offline e depois faço essa transição de carreira. Mas esse era o plano. Esse era o plano. Mas foi tão bom e eu me senti assim tão feliz com aquilo que eu estava fazendo que eu aproveitei umas férias. E eu falei assim, eu acho que não vou voltar das férias, cara. Eu tô amando fazer isso, eu vou querer fazer isso integral. E eu senti... Que legal, mano. Eu senti que eu não ia conseguir fazer essa transição de carreira. E aí foi quando eu tive que colocar em prática a minha fé. Porque é muito fácil você falar que você tem fé, é muito bonito você escutar dos outros, né, que as pessoas, em algum momento da vida, viveram pela fé, ou estão vivendo pela fé, mas na prática isso daí... Meu irmão, não é fácil. Não é mesmo, não. Não é fácil. Foi até na época que eu escrevi um livro. E foi o último livro, o quinto livro que eu escrevi, foi falando justamente sobre essa transição de carreira. 5 livros ele tem só, tá, gente? Só 5 livros. Até aproveitando a palhinha aí, o primeiro livro foi sobre inteligência emocional, o segundo foi sobre gestão, o terceiro foi sobre liderança, o quarto foi sobre neurociência e o quinto eu fui coautor com outros empreendedores que todos no livro falam sobre essa transição de carreira, como é que foi e... Uau, que legal! As experiências. Então ele serve para inspirar as pessoas que estão nesse momento. Sim. Né? Que estão com medo, como é que foi. Então cada autor ali coloca a sua experiência. E tem autores de peso no livro. Né? Então, eu fui agraciado de ter a oportunidade de estar nesse livro com o pessoal. Um dos fundadores do iFood. Que bacana. Tem um super mágico, ilusionista, renomado, que também está no livro. No livro. Né? Não só autores do Brasil, mas autores de fora do Brasil também. Então, ficou muito rico o conteúdo desse... Muito robusto. E nesse livro eu falo, né, justamente como é que foi essa minha virada de chave. Né? Como é que foi sair... Até o capítulo do livro, o podcast é bom que a gente não combina nada. Né? Então, a gente vai fluindo. A gente combina uma coisa e começa a fazer outra. Né? É isso aí, esse é o negócio do podcast. O capítulo do livro, que se chama Inspiração... Inspiração, que nome bacana. Eu dei o nome do capítulo que... Gaiola não segura quem nasceu para voar. E eu faço uma comparação... Legal. Gaiola não segura quem nasceu para voar. Muito bom. E eu sempre senti que eu era grande. Você começou o podcast falando assim, tem uma pessoa grande aqui. Forjado, o nome é grande. Não porque eu sou grande, né? Porque Deus é grande. Sem dúvida. E quando nós temos Deus, a gente sente
aquela potência, aquele poder, né, que não é nosso, mas que foi Deus que colocou na gente para fazer algo por alguém. Exatamente. E não para nós mesmos. Exatamente. E aí eu falei assim, essa empresa tá me travando. Eu já descobri meu propósito de vida, eu tenho uma missão a cumprir, e a empresa, nesse momento, está me atrapalhando. Não que a empresa seja ruim, não que todo mundo tem que sair da empresa, mas a minha história terminou depois de 30 anos trabalhando no mundo corporativo para viver aquilo que Deus tinha para a minha vida. Então, essas formações, tudo me ajudou a viver o que eu estou vivendo hoje. Então, nesse capítulo, eu falo que a empresa é uma gaiola. Eu falo que era uma gaiola dourada. Porque é uma multinacional com muitos benefícios, salário bom, com status, né? Com status, muitos benefícios. É difícil alguém, dá até medo sair, né? Falei, vou perder tudo isso aqui, como é que vai ser? Exato. Né? Será que depois tem como eu voltar? Né? E se não der certo, são medos reais. Ali, ó, eu tinha comida, eu tinha água, né? Tinha quem limpasse a gaiola. Você não precisava voar, tava tudo certinho ali. Certinho, na zona de conforto, exato, seguro, protegido, né? De certa forma. Sem dúvida. Mas eu falei assim, não, eu nasci para voar, eu sentia que eu nasci para voar. E aí eu fiquei pensando, e é o que todo mundo pensa quando vai fazer uma transição de carreira. Será que eu voando vou ter comida? Será que eu vou ter água? Será que vai ter alguém para cuidar de mim? Caramba, que animal isso aí. Eu tenho a liberdade de ir para onde eu quiser, voar na altitude que eu quiser. Mas será que eu vou achar abrigo? Será que na hora da tempestade eu vou ter um local adequado que eu possa ficar seguro? E aí o capítulo do livro eu falo sobre isso. Uau. Né? E como foi importante colocar a fé em prática. Aí eu pude aprender a viver pela fé. Porque eu passei uns maus bocados, viu? É que o sonho era maior, o propósito era maior. Mas em alguns momentos voando, você teve os momentos lá do faltar comida, faltar o quentinho da gaiola dourada. Teve tempestade, teve ventania, teve onde não me abrigar. Nossa. E a família toda sofre, porque quando a pessoa é solteira, é mais fácil. Mas quando a pessoa já é casada, já tem filho, e é claro, teve todo um acordo com esposa, com filho, não foi uma coisa da minha cabeça. Não foi uma adesão radical, né? Foi uma adesão pensada. Então, quando a gente sente que algo é de Deus, tudo dá certo. Então, se é de Deus, a esposa vai concordar, o filho vai concordar, né, de abrir mão de luxo, de abrir mão de viagens, de abrir mão de comer fora. E tudo isso eu comecei a trabalhar dentro de mim, essa parte de inteligência emocional, de fazer a gestão das emoções, de colocar os comportamentos adequados em toda essa trajetória. Estamos aí já com 7 anos. Uau! Temos hoje a empresa que trabalha com consultoria e treinamento. Sim. Temos alguns parceiros também para atuar em outras áreas. E eu trabalho especificamente na área de recursos humanos, consultoria em recursos humanos, promovendo os treinamentos e capacitação para desenvolvimento pessoal. E aí você passa por todos esses comportamentos que você comentou. Sim, aí ajuda até também na parte de contratação, para contratar melhor. Com certeza. Contratar não só pelas hard skills, né, que são as habilidades técnicas, sim, mas para contratar principalmente pelas soft skills. Com certeza. Pelas habilidades comportamentais. Porque o técnico você ensina. Exato. E o comportamental é muito mais difícil. E isso tem crescido muito, né? Você tocou esse ponto assim. Hoje eu acho que as pessoas, principalmente no mundo corporativo e as empresas especializadas de RH, elas têm mirado cada vez mais essa questão dos soft skills. Porque antigamente a gente tinha muito essa percepção que a pessoa às vezes era muito técnica, era uma pessoa importante para a posição, e ignorava-se, né, num certo momento, essas habilidades comportamentais de se ela é uma pessoa que sabe lidar com pessoas, se ela é uma gestora, ou seja, teve um determinado momento, né, do mundo corporativo, dessa jornada, né, onde as pessoas ignoravam isso. Hoje, eu acho que isso ficou cada vez mais forte, né? Hoje as soft skills talvez são até mais importantes do que as hard skills, porque é o que você falou, a parte técnica, o conhecimento do que precisa ser feito, se você tiver a pessoa que tem boas habilidades comportamentais, você consegue ensinar ela. Você consegue, mesmo que ela não tenha tanta habilidade para entregar num nível de alguém que é mais técnico. Mas isso ficou muito importante nos dias de hoje, né? Verdade. Antigamente era o QI, coeficiente de inteligência. Era a capacidade da pessoa raciocinar, processar. E era só isso que era o balizador. Exato. Para diferenciar quem era quem. O cara é bom, o cara é esperto. Vamos... Aí depois descobriram o tal do QE.
que é o coeficiente emocional. E hoje o coeficiente emocional ele é mais importante do que o QI. E agora, como tudo vai evoluindo, né, tem o QS, que é o coeficiente de inteligência espiritual, que tem a ver com propósito, que tem a ver com missão de vida. Né? Então, algumas empresas já estão começando a navegar aí, e é algo que eu também já trabalho dentro da minha consultoria. Então, eu peguei toda essa história, Jefferson, do mundo corporativo, todas essas minhas formações que eu fiz durante um ano uma imersão, né, de janeiro a dezembro. Comecei a trabalhar com consultoria, com processos de coaching, com mentoria individual, mentoria em grupo. E aí todas essas ferramentas, toda essa experiência principalmente, me fez chegar na mentoria que eu tenho hoje, que é mentoria tanto para empresários, né, PJs, quanto para PFs, pessoas físicas, que é a mentoria que eu chamei de ecologia pessoal. Exatamente, é isso que eu ia te perguntar. O que é ecologia pessoal? Essa a galera tem curiosidade, e não só eu, acho que todo mundo agora, para a gente poder entender como é que você envelopou tudo isso que você já deu, todo esse contexto. O que é ecologia pessoal? Assim como a ecologia, ela cuida de um ecossistema de vários ambientes interligados que se relacionam entre si, porque são seres vivos. Então tem animais, tem a natureza, tem os recursos minerais. Então tudo isso tem que estar em equilíbrio, tem que estar em harmonia, para que a vida flua bem. Essa é a ecologia. Nós também nos relacionamos dentro de um ecossistema. Nós nos relacionamos primeiramente conosco, depois com as outras pessoas, e nós vivemos em ambientes profissionais, ambientes familiares, ambientes sociais. E como fazer para deixar tudo isso em equilíbrio? Eu comigo mesmo, eu com as pessoas, eu nos ambientes. Então, eu fiz essa interligação, porque nós temos que estar em equilíbrio com tudo isso. Então, eu chamei tudo isso de ecologia pessoal. Que bacana. É onde eu trabalho inteligência emocional, trabalho comportamento, para que as pessoas elas tenham resultados melhores. Porque ter resultado melhor, uma motivação, ela ajuda. É um gás. Mas para você sustentar esse resultado melhor na sua vida, você tem que transformar. Tem que ver uma transformação. Sem dúvida. E essa transformação ela só vem através do autoconhecimento, da gestão das emoções e saber trabalhar os relacionamentos interpessoais. Então, essa é a base da ecologia pessoal. E aí, quando a pessoa ela verdadeiramente se transforma, começa a ter resultados melhores, começa a ter sustentabilidade nesses resultados, aí ela se torna não só uma pessoa melhor, mas um profissional melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um líder melhor, um ministro melhor. Ou seja, aonde essa pessoa for atuar, ela vai ter realmente resultados de alta performance. Porque ela já sabe quem ela é, ela sabe identificar quem são as pessoas, como elas se comportam, como eu me relaciono com elas, como que eu transformo tudo isso num ecossistema equilibrado. Aí sim nós podemos falar que a pessoa tem alta performance com resultados sustentáveis. Que bacana. E é legal que você está falando essas coisas, eu estou aqui refletindo, porque tem muita coisa poderosa aí de comportamento, assim, né? Você acha que isso está muito relacionado também a essa clareza também, né? Porque você trouxe essa questão da ecologia pessoal, trazendo toda uma visão do ecossistema, né? De coisas que a pessoa precisa ter os propósitos bem definidos para que ela possa ser um pai melhor, um filho melhor, um empresário melhor, tudo que você trouxe. Só que muitas vezes as pessoas têm esse conflito de identidade, né? Às vezes a gente não tem clareza, né? Eu tava lembrando até de mim, assim. Eu, durante muito tempo na minha vida, fiquei sem essa clareza de propósito, né? Por quê? Porque eu cresci num ambiente onde eu fui seguindo os passos do meu pai. Meu pai começou a jornada dele lá no supermercado, ele era gerente de supermercado, e eu fui crescendo nesse mundo do varejo por causa dele. E aí minha carreira começou, inclusive, no varejo. Por quê? Porque hoje eu entendo isso com mais clareza, mas está muito relacionado a quem eu tinha como primeiro exemplo. E aí depois, com o tempo, eu fui percebendo que o meu caminho e o meu entendimento não era aquele de seguir a mesma trajetória dele. Só que isso é um processo que, às vezes, é um pouco doloroso, porque você tem que fazer uma ruptura, né, Wesley, em alguns momentos, para você ter clareza de propósito. E quando você tem essa clareza,
ele exige essa ruptura, né? Você acha que isso está muito relacionado também? Porque, assim, às vezes a gente não consegue se romper, essa ecologia, né? Essa limpeza do nosso eu, porque a gente está preso, muitas vezes, a coisas do nosso passado, dos nossos valores, né? De quem a gente conviveu, do ambiente que a gente se forjou, né? Que a gente se formou. Você acha que isso tem conexão direta? Sim, você tocou em alguns pontos bem importantes aí, que foi identidade, né? Foi propósito Exato. e a transformação. E dentro da ecologia, eu chamo isso de se reciclar. Se reciclar. Em ecologia se fala muito em reciclagem, né? Você tirar o lixo e aproveitar o que sobrou para poder se reciclar. E começa pela identidade. Normalmente, a gente acha que nós somos quem as pessoas falam quem a gente é. Exatamente. Olha que coisa incrível. Então, as pessoas começam a rotular cada um de nós e nós começamos a aceitar esses rótulos. E depois nós passamos a achar que nós somos aquilo que as pessoas falam que nós somos. Sim. E muitas das vezes, quem eu acho que eu sou. Só que quando a pessoa não tem esse entendimento, esse autoconhecimento, ela não tem base para se achar, vamos dizer assim. Ela não tem subsídios para saber quem verdadeiramente ela é. Só pelo achismo, pelo que as pessoas estão falando. E aí eu começo a trabalhar, nessa própria mentoria, a identidade. E a identidade é o primeiro passo para essa transformação da ecologia pessoal. Legal, porque a pessoa não sabe quem ela não sabe do que ela é capaz, para que ela foi chamada, qual o propósito da vida dela. E a identidade não está somente relacionado com suas características pessoais e com o seu tipo de comportamento ou temperamento. Isso tudo é coisa da sua alma. Só que nós somos corpo, alma e espírito. Exatamente. Né? A pessoa pode ter um físico forte igual o Jefferson, assim, né? Lutador de jiu-jitsu, né? Lutador de jiu-jitsu. Agora lutador de jiu-jitsu. Treinador, né? E aí, essa é parte física, né? Quem eu sou? Eu sou parte do corpo. Uma pessoa forte, né? Eu sou uma pessoa, né, que luta, sou um lutador. Aí, isso é a parte do físico. A parte da alma. Né? Eu tenho o meu conhecimento, eu tenho um temperamento X, eu tenho um comportamento Y, eu sou mais ansioso do que estressado. Sim. E o autoconhecimento vai trazendo algumas nuances ali que ele vai começando a criar uma identidade. Só que tem a parte do espírito também. E essa é a parte mais importante do espírito, para depois você saber da sua alma, para depois ir para o corpo. Então a identidade ela começa sabendo primeiro do nosso Criador, né? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Legal. Então começa por aí. Exatamente. Né? A partir daí, fica muito mais fácil de se quebrar aquelas crenças limitantes que as experiências foram colocando para a gente durante a vida. Então, quando a gente começa a buscar a nossa identidade, de onde nós viemos, quem nos criou, né? O que eu sou capaz de fazer nesse mundo, nesta terra, com essa ajuda. Então, quando a gente começa a puxar a identidade pelo lado espiritual, passando depois pela alma, como é que eu sou, como que eu estou, como que eu posso ser, e aí depois, por último, é a parte do corpo. Né? Porque também é importante. Sem dúvida. Né? Porque o corpo é a morada, né? Da nossa alma e do nosso espírito. Exatamente. Então, começa pela identidade. E aí depois vem a questão da transformação para poder cumprir o propósito. O meu exemplo mesmo. Para eu chegar no meu propósito de estar fazendo hoje, né, o que eu sinto de chamado, né, eu passei por um processo que foi doloroso, né? O passarinho fora da gaiola. Passarinho fora da gaiola. Né? Rompi com tudo que me dava segurança. Para aprender a viver pela fé. Isso é bem difícil, né? E eu tive que desenvolver numa velocidade incrível todas as capacidades, né? Toda a capacitação, desenvolver habilidades, desenvolver os dons que eu já tinha, porque todos nós temos dons, mas a gente só desenvolve na prática. Exato. E numa zona de conforto, você não sabe nem verdadeiramente quem você é. Só a partir do momento que você começa a buscar essa transformação que tem que ser na prática, tem que agir. E é legal você estar falando, porque a gente está falando de forjados e tem tudo a ver, né? Porque esse processo de mudança, ele vai te exigir exatamente esse esforço que muitas vezes você
não está disposto a passar, né? E aí você falou, a gente sai da nossa zona de conforto e vai para fora da gaiola, né? Como você falou. Só que muitas vezes essa dificuldade te transforma e faz você se tornar alguém melhor. Isso é inevitável. Inevitável. Seja qual for a decisão que você tome que realmente faça esse romper, ela vai te tornar alguém melhor, né? O Nelson Mandela usou uma frase que eu acho muito bacana, né? Que ele fala assim, né? Nesse processo de transformação, quando ele estava ali tentando mudar toda a história, né, da África do Sul ali, ele falava assim, eu nunca perco, né? Ou eu ganho, ou eu aprendo. Ou seja, não existe perda nesse processo. Só que a gente tem, né, Wesley, um medo que muitas vezes nos controla, né? Para fazer esse romper. Tem. E muitas pessoas travam por causa disso. Porque o medo de viver esse romper é tão grande, de saber que você vai ter que passar por um processo doloroso, como você falou, vai ter a tempestade, vai ter tudo, e a pessoa prefere ficar na zona de conforto dela, né? Na gaiola dourada, como você falou, que é mais confortável, né? Fala, é muito arriscado. Então, esse processo é muito difícil. E aí eu acredito muito nisso que você falou, dessa tríade, né? É uma coisa que eu falo muito também, e eu, para quem me segue, eu costumo compartilhar muito isso. Esse equilíbrio que eu tenho, né, entre a questão do corpo, mente e espírito, né? Tipo, cuidar do seu corpo não é uma questão só estética, né? É uma questão de você realmente saber que isso é um templo, é você cuidar de você para que você possa estar bem, para poder exercitar outras partes da sua vida. E aí a mente, que é toda essa parte de formação que você precisa estar sempre se aprimorando para viver esse propósito, né? E o espírito para você realmente... É a base de tudo. Eu penso muito parecido com você. Assim, para mim, são valores que são inegociáveis. Para que a sua vida tenha esse equilíbrio, essas três coisas têm que estar em equilíbrio, né? Não dá para negligenciar uma em detrimento da outra, né? Eu acho que esses são os grandes movimentos que você faz para buscar esse equilíbrio. Não negligenciar uma parte da sua vida. Porque isso acontece muito, né? Às vezes você está bem espiritualmente, mas está mal fisicamente. E aí você não vai estar bem em nenhuma, né? Porque você está abrindo mão de uma em detrimento da outra, né? E como está tudo interligado... Exatamente. Uma alma que não está bem, a mente, ela não vai trabalhar direito. Exatamente. E a mente não trabalhando direito vai adoecer o corpo. São as doenças psicossomáticas. Exato. E quando você falou assim da dificuldade de sair de uma zona de conforto, mas é necessário passar por esse processo que é doloroso para haver realmente uma transformação, uma reciclagem. Aí, a neurociência explica isso. É um instinto de preservação natural do ser humano. Por um lado é bom. A gente não vai se arriscar para não morrer. Porque nós somos, de repente, os provedores da família. Né? A mãe, não, eu tenho que me precaver, porque eu tenho que cuidar da cria. Exato. Então, é um instinto de sobrevivência, de preservação natural. Só que isso não pode atrapalhar a nossa evolução. Exato. Imagina se ninguém tem medo e vai atravessar uma rua assim, desligadão, vindo um carro em alta velocidade. Né? Então, existem hormônios, neurotransmissores, que fazem com que a gente, na hora certa, tenha algumas respostas. Então, na hora de um susto, caramba, eu estou atravessando a rua desligado aqui, né? Você reage sem nem pensar. Que faz parte do instinto, né, de sobrevivência. Você pula. Eu, por exemplo, já corri de um cachorro, escalei um muro eu acho que tinha uns 5 metros de altura. Você não sabe até hoje como é que... Eu voltei várias vezes depois para olhar o muro, como é que eu subi esse muro aí, para não ser mordido. Mas eu não pensei. Exato. E tem vários casos assim. Né? Então, você saber, inclusive, gerenciar... Nós temos uma farmácia interna, que são esses neurotransmissores. Nós temos serotonina, nós temos dopamina, nós temos ocitocina, endorfina, enfim, dezenas. Sim. E cada um serve para uma coisa. Bem-estar, alegria, acolhimento. E temos o cortisol, que também é necessário em alguns momentos, mas tudo isso tem que estar o quê? Equilibrado. Equilíbrio. E na hora que você parte para ação, para um processo doloroso, alguns desses neurotransmissores ficam em desequilíbrio. E é a hora que vem aquela paralisação, é o medo. Por isso que é bom trabalhar antes a identidade, que tem tudo a ver com valores. E aí você começa a ver dentro dessa sua história o que eu não consigo, mas o que eu consigo. E aí quebrar essas crenças limitantes que, quando nós éramos crianças, as autoridades falaram para a gente. Muitas das vezes a gente trouxe isso para a gente. Exato. Virou uma verdade para a gente. Virou uma verdade para a gente. Então, são professores, são pais,
são amigos mais velhos, são parentes, às vezes líderes religiosos, Sim. que colocaram coisas ali e você ficou assim num momento de forte impacto emocional, ou se você escutou isso de forma repetida, criou uma trilha neural nova, que aquilo se transformou nas suas crenças, e ali já virou o seu subconsciente, o seu inconsciente. Você age sem nem pensar, porque é uma programação. Só que nós podemos fazer uma reprogramação, nós podemos fazer uma reciclagem, quebrar essas crenças limitantes e colocar outras crenças. Porque quando você tem uma identidade, sabe quem você verdadeiramente Exato. é em Deus, nada é impossível. Exatamente. E se a gente tem fé e coloca em prática e passa pelo processo, a gente se transforma. E quando você fala da transformação, é muito importante isso. Olha que coisa poderosa. Quando você tem clareza do que você quer, você passa a ter um processo de transformação. E aí, esse ponto que eu quero também te fazer uma pergunta, assim. Essa transformação muitas vezes envolve você se separar ou se afastar de ambientes que muitas vezes você conviveu ali durante um período da sua vida. Perfeito. Porque você está em transformação. Então, imagina, a sua visão de vida, né, e de propósito mudou muitas vezes radicalmente. É. E quando isso acontece, significa que muitas vezes o ambiente que você frequentou durante muito tempo na sua vida já não faz mais sentido. Amigos, muitas vezes, lugares, né? Situações ou coisas que você já teve que passar. Como é que você também vai se desconectando disso? Porque imagina, às vezes a gente tem que ter uma transformação que envolve até se afastar de pessoas queridas da sua própria família. Porque são, geralmente, né, Wesley? Não sei se você vai concordar comigo, mas geralmente quando você está com uma visão de vida diferente, um propósito diferente do que você está acostumado ao longo da sua vida a viver, você vai ter que romper com pessoas que você gosta, porque elas não vão entender. Né? Imagina, eu fico imaginando você sair do mundo corporativo e tomar uma decisão radical de deixar tudo para trás do que você viveu, 30 anos de experiência, e falar assim, ó, eu vou viver o propósito de Deus na minha vida. Quem tá olhando de fora, que é muito próximo, vai falar assim, você é maluco. Você tem esposa, você tem filho, você tem família e não sei o quê. Só que não é que eles estão torcendo contra, né? É que eles não conseguem enxergar, muitas vezes... aquilo que eu já estou enxergando. Exatamente. E aí, como é que você faz essa transição também? Porque não é só a transição de você viver o seu novo propósito, é de você também falar, agora eu não vou mais poder conviver, talvez, no mesmo ambiente que eu convivia. Sim, e é necessário. É difícil. É necessário, né? E não é uma coisa fácil de se fazer, mas necessária. Exato. É necessário. Porque se você não rompe, você fica preso a padrões que estavam te limitando. Exato. E muitas das vezes essas pessoas querem te segurar naquele ambiente que, tipo assim, te impede de viver o seu propósito, não por maldade. Não porque eles não queiram que você evolua, que você cresça, que você viva a sua missão de vida e o seu propósito. Mas, às vezes, até por carinho, por amor, com medo que você se dê mal, com medo que você se frustre. Que você se decepcione, né? Que se decepcione. Então, é uma forma de proteção, né? Então, existe esse tipo de pessoas, principalmente na família e os amigos mais próximos. Sem dúvida. Assim como também existe outro lado, né, de pessoas que não querem sair da zona de conforto e ficam incomodadas com quem está tentando sair da zona de conforto. Isso é muito legal. Ela fala assim, não, a pessoa vai prosperar, vai crescer, eu vou ficar para trás, como eu não quero, deixa eu puxar ela para ficar aqui junto comigo. Isso diz muito sobre a pessoa, né? Diz sobre a pessoa. Porque ela tem medo de viver aquilo que você está vivendo, ela prefere ficar te falando, não, isso aí, ó, isso você está fazendo errado, fica tentando te frustrar, né? Porque ela já está frustrada. E em ambos os casos, você tem que romper. Então, você tem que chegar para essas pessoas e falar assim, ó, eu estou crescendo, estou me desenvolvendo e eu estou tendo uma oportunidade de cumprir meu chamado, de viver o meu propósito. Sem dúvida. Se você quiser, você me acompanha. Vai ser boa essa jornada. Vai ser difícil, mas vai ser muito boa, vai valer a pena. E se as pessoas falarem, não quero, você não deve ir, então tudo bem, não tem problema, você pode ficar aí, mas eu estou indo. Não é questão de simplesmente abandonar, esquecer as pessoas e seguir em frente. Não, é você, com carinho, com respeito, né, entender o momento delas, que ninguém transforma ninguém, a pessoa que precisa se abrir para a transformação, e você tem um convite, né, eu vou mudar de mesa, quer vir comigo? Não quer? Então, tudo bem, essa é uma decisão sua, mas eu vou. Sabe? E sem preocupação, sem ficar se remoendo, mas era parente, né?
Pô, tive que cortar conexões com amigos, que às vezes não eram tão amigos assim, mas eles tiveram a oportunidade de acompanhar eles que não quiseram. Quando a gente tem essa mentalidade, a gente fica mais leve. Sem dúvida. E, realmente, a gente tem que olhar mais para frente do que para trás. Quando você dirige um carro, qual o tamanho do para-brisa? Não é assim, ó? E qual o tamanho do retrovisor? Não é assim? Qual que é o mais importante, o para-brisa ou o retrovisor? Se o retrovisor fosse importante, se olhar para trás fosse importante, o retrovisor ia ser gigante. Exatamente. Mas o que é gigante é o para-brisa. Então, o foco é olhar para frente. De vez em quando, a gente olha para o retrovisor só para ter uma referência do passado, de onde que eu estou vindo. Sim. Né? Para a gente não perder a essência. Sem dúvida. Mas o mais importante é o para-brisa que a gente tem no carro que Deus nos deu. E é de olho na estrada que a gente vai conduzir esse nosso carro, que é para o nosso objetivo, que é para o nosso propósito de vida. Muito legal. Putz, assim, acho que ouvindo você, assim, acho que a mensagem que tem que ficar muito clara, assim, né, para nós, assim, é não deixar que os medos, que as pessoas, né, que os ambientes nos afastem do nosso propósito. E você tá falando isso, eu tô aqui me identificando pra caramba. Você tá contando essas coisas e porque eu tô num momento também que é esse, né, de transbordar mais na vida de outras pessoas. E eu passo também por esses processos de medo, de dúvida, né? É o que você falou da gaiola dourada, né? Que a gente cresceu vendo ela dourada e achando que ela é maravilhosa, né? Uhum. E que era a única solução, né? E que ela é a única solução. E durante muito tempo, é isso que a gente cresceu acreditando. E é o que você falou, essas coisas acabam penetrando dentro da gente de uma forma que viram uma verdade. São as crenças, né, que a gente acaba construindo. Só que quando a gente tem clareza, e aí por isso que eu me identifiquei bastante que você foi falando, eu fui refletindo aqui, né? Quando a gente tem clareza do que a gente quer, a gente passa a quebrar essas barreiras, né? E eu tô com um grupo de mentorados também falando sobre liderança inspiradora, né? Que é ser mais do que um líder que só entrega resultado, que está sempre focado só no resultado final. Se preocupar mais com como, né? Como fazer isso. E o como está muito relacionado a como impactar as pessoas, né? E eu ouço muito dos meus mentorados isso. Eles têm muitos medos, né? Medo de se expor, né? Medo de mostrar o potencial realmente que eles têm. Uhum. Às vezes entregando, né? Eles têm as entregas. Eles falam assim, eu entrego muito, mas as pessoas não reconhecem. Porque muitas vezes eles não querem mostrar, porque tem muito aquela síndrome do impostor, né? A gente acaba se sabotando muitas vezes. Também tem essa transição do propósito, né? Porque você acaba falando assim, o propósito é muito grande na minha vida, eu sei o que eu quero. Aí você consegue enxergar ele lá na frente, mas você se questiona, você fala assim, será que eu mereço, né? Será que eu sou capaz? Aí você mesmo vai criando uns monstrinhos dentro da sua cabeça que vai te sabotando, você vai começando a questionar. E eu já tive muito isso, né? Essa síndrome, assim, de achar que eu não era apto para aquilo. E toda vez que eu avançava um pouco mais na direção, eu via que, sim, eu era capaz. Mas muitas vezes o medo vai te travando, né? Vai te Isso é fazendo cíclico. acreditar. Isso é cíclico. E muitas das vezes, as pessoas sozinhas, elas não conseguem sair desse ciclo vicioso. Exato. Né? Tem aquelas crenças limitantes. Porque como é que funciona? Pensamento gera sentimento e emoções, e em cima disso eu tenho as minhas atitudes. Aí as minhas atitudes geram os meus resultados. Exatamente. E o meu resultado volta como uma informação para a minha mente. Então, se eu tenho um pensamento negativo, se eu fico pensando nas minhas crenças limitantes que eu acho que eu tenho, vai gerar um sentimento ruim. Vai te alimentar de coisas ruins. A minha ação não vai ser boa, ou não vai ser tão boa quanto poderia ser. Aí o resultado vai ser medíocre. Não que medíocre seja ruim. Medíocre é mediano, médio, ali na média. E aí essa informação volta para o meu cérebro. Pô, o meu resultado realmente não adianta eu fazer porque o meu resultado não é tão bom. Aí aquilo vai retroalimentando as crenças limitantes e a pessoa por si só, às vezes ela não consegue quebrar esse ciclo. A neurociência explica como quebrar isso daí, mas às vezes você precisa de um mentor, às vezes precisa estudar para poder saber quebrar isso daí, construir novas trilhas neurais com novas crenças, e aí, mudando o pensamento, você muda sentimentos, emoções por causa dos neurotransmissores, você tem atitudes mais enérgicas, com mais vontade. Você coloca mais energia, né? E
consequentemente, os resultados vão ser melhores. Sem dúvida. E aí volta para o seu cérebro essa informação, poxa, eu me esforcei, eu consegui, eu tive resultado. Eu vou repetir isso. Aí você vai se alimentando de confiança. Aí você começa a desenvolver um ciclo virtuoso, que aquilo vai ser bom para você. E o nosso organismo, ele fica viciado em química. É por isso que a pessoa que é drogada, que bebe muito, que é viciada em jogo, enfim, fica preso naquilo, porque aquilo gera uma química interna, que são esses neurotransmissores, e o organismo quer mais daquilo. Se é uma química ruim, se é uma química que te deixa para baixo, sem energia, o organismo quer cada vez mais daquilo. Então você tem que saber romper com isso. E aí quando você começa a alimentar a sua farmácia interna com nova mentalidade, com esse mindset novo, com essa transformação na forma de pensar, você muda a sua química interna. Totalmente. Vai ter química boa que vai te fazer agir de forma positiva, ter resultados bons para retroalimentar. E essa nova química, o seu organismo começa a ficar viciado nela. Verdade. Por isso que quem depois alcançou a alta performance não volta, não regride. Uma mente, uma vez expandida, jamais ela retorna para o seu estado original. Porque você levou ela, né? Você levou o patamar dela. Isso. Você subiu de nível. E isso fica sustentável por causa disso. Porque não é uma motivação, é uma transformação. Exatamente. E a ecologia pessoal trabalha tudo isso. Como você criar fazer essa reciclagem e depois se sustentar nesse equilíbrio com todo esse ecossistema. E você falou uma coisa que eu queria que você falasse agora um pouco mais, que é essa questão também de você não fazer sozinho, né? Essa transformação muitas vezes não vai acontecer sozinho. Não. Você vai precisar de mentores, como você falou, pessoas que vão te orientar, estudar, entender melhor sobre você mesmo. Também exige você ouvir outras pessoas, né? Porque é muito difícil avaliar nós mesmos, né? Mas esse é um exercício muito difícil de se fazer. É verdade. E às vezes a pessoa de fora tem uma percepção que nós mesmos já não conseguimos mais enxergar. Uhum. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem coisas sobre mim que eu falava, nossa, eu não tinha ideia que assim, as pessoas viam assim. Então, quando você ouve outras pessoas, você também cresce. E aí, dentro da ecologia pessoal, eu queria que você falasse um pouco disso. Também tem essa questão de como se comunicar de maneira autêntica, né? Como criar conexões, né? Eu falo muito disso nas minhas redes. E a gente se conectou através disso também, né? Foi num ambiente onde eu estava, e isso é muito importante, você estar em ambientes onde as pessoas estão com a mesma frequência. Porque é isso que te eleva, né? Porque você vai conversar com pessoas que muitas vezes estão pensando em coisas parecidas com você, propósitos que se conectam também, e aí aquilo gera conexão. Só que muitas vezes as pessoas têm timidez, como você falou, perfis comportamentais que bloqueiam essa conexão. Às vezes, por exemplo, eu falei com Wesley lá no evento. Com certeza teve pessoas que não falaram. Uhum. E eu tive a oportunidade de conhecer mais sobre você. Teve pessoas que acabaram perdendo essa oportunidade. Então, o que você diria para quem tem essa dificuldade, muitas vezes, né, na comunicação? E eu acho que hoje, não sei se você pensa assim também, hoje está mais difícil ainda, né? Porque a geração que está chegando é uma geração que cresceu já num ambiente hiperconectado, que é a internet, que são as redes sociais. Então, o relacionamento, essa conexão, a gente está aqui trocando experiências, é uma coisa talvez que está começando a ficar raro, né? Porque hoje as pessoas se conectam muito pelas redes, né? É o TikTok, é o Instagram, enfim, as pessoas se veem através de um outro aparelho. E isso dificulta a conexão. Então, quando você cria um ambiente onde as pessoas deveriam interagir, muitas não sabem muito porque desacostumaram, né? Uhum. Então, o quanto que você acha que isso é poderoso também nessa construção de identificação da sua identidade mesmo, do propósito, como você falou? Uhum. Relacionamentos interpessoais que todos nós fomos criados para sermos seres interrelacionais. Uhum. Né? Deus não criou o ser humano para viver isolado. Então, o relacionamento interpessoal faz parte do nosso dia. Qual que é a base para o relacionamento interpessoal? Comunicação. Uhum. Só que essa comunicação, como você mesmo disse, ela tem que ser autêntica. Muitas pessoas não vivem o melhor dos relacionamentos interpessoais porque não se comunica direito. Por medo de magoar, por medo de perder a pessoa, por medo de ser mal visto, mal entendido, mal interpretado. E aí não vai se comunicando bem. Deixa de ter a comunicação autêntica. Passa a ter uma comunicação, mas que não é autêntica. Aí a pessoa começa a perder, inclusive, a identidade. Exatamente. Ela se molda em cada ambiente para satisfazer a necessidade
que ela acha que aquele ambiente está exigindo dela. Exatamente. Então, num ambiente ela fica mais calada, na outra ela não fala a verdade, na outra ela não é sincera. Então, ela deixa de ser ela mesma. E essas conexões que ela forma com esse estado de comunicação não são relacionamentos fortes, nem verdadeiros. Exatamente. Então, a pessoa, para se comunicar, ela tem que ser verdadeira, primeiramente com ela mesma, sabendo quem ela é e se portando do jeito que ela é. Não importa se vai magoar um, se o outro não vai gostar. O importante é você se comunicar com autenticidade e verdade. Aí sim, você vai criar conexões verdadeiras, fortes, que quem não está envolvido com aqueles seus propósitos, né, com os seus valores, elas vão se afastar. Exato. E tudo bem se afastar. Tudo bem, exato. Não eram as pessoas para estar com você. Então, a comunicação autêntica e verdadeira vai te fazer conexões poderosas que vão, inclusive, te ajudar a cumprir o teu propósito. Ou seja, não seja um camaleão, né, que fica tentando se adaptar ao ambiente, perdendo sua identidade, né? O que a gente precisa é ter essa consciência, que isso é uma coisa difícil, né, Wesley, que você falou assim. A gente muitas vezes quer se moldar aos ambientes e às pessoas. Aí a gente vai perdendo a nossa própria identidade, né? E aí quando isso acontece, a gente já não sabe muito bem quem a gente é, porque a gente tá sempre vestindo uma máscara, né? Por quê? Porque a gente quer se adaptar às pessoas que estão naquele ambiente. Quando você é autêntico, de maneira genuína, é isso que eu falo muito também, porque eu acredito muito nisso. Você vai ter pessoas que não vão gostar de você. E tudo bem. Tem pessoas que não vão ser parte com você, né? Eu brinco com as pessoas que eu falo sobre essa questão de conexões, assim. Jesus Cristo foi exatamente assim. Ele foi autêntico. Tava pensando nisso. E tiveram pessoas que não fizeram parte com ele. Então, assim, quem somos nós para querer essa impossibilidade de querer ser a unanimidade? Agradar todo mundo. Não vamos conseguir. Então, é melhor optar sempre por ser autêntico. E respondendo ainda a sua pergunta, como que a pessoa pode desenvolver isso? Dificilmente alguém consegue sozinho. Sem dúvida. Tem pessoas que são autodidatas, conseguem, mas a grande maioria não consegue. Então, a pessoa ela tem que estudar, ela tem que procurar um coach, ela tem que procurar um mentor, ela tem que fazer uma especialização, enfim, tem que correr atrás de uma ajuda. Sim. Para quê? Para que ela possa verdadeiramente se conhecer, né? Nessa minha mentoria da ecologia pessoal, saber quem ela é, quais são os valores dela, qual o propósito de vida dela, quais são as habilidades, os dons, os talentos que ela já tem e de repente não desenvolveu, porque todos nós temos dons. Só que se a gente enterra esse dom, ele não vai multiplicar. Exato, é o que a gente estava falando antes aqui de entrar, né? Exatamente. E ele não vai multiplicar. Agora, quando você coloca os seus dons em ação, Deus vai te dando mais dons, vai multiplicando isso. Por quê? Para você poder transbordar na vida das pessoas. Então, até hoje, eu tenho mentor. Eu sou mentor. Isso não para nunca, né? Eu sou mentor, mas eu tenho mentor. Você pega um psicólogo, ele tem um psicólogo. Você pega um coach, ele tem um coach. Ninguém é autossuficiente. Durante um momento, eu precisei passar pelos processos, né, de formação, de conhecimento. Hoje eu estou em ação, mas eu sozinho não sou autossuficiente. Eu tenho que sempre ter alguém para me mostrar coisas que nem você estava falando, né, que eu não estou vendo. Sem dúvida. Para você poder ir para o próximo nível, porque às vezes você está falando com pessoas que chegaram naquele nível. Sim. Então ela sabe a jornada. Você não precisa querer sozinho, né, descobrir. Se você pode ter alguém que te conduzindo para te direcionar, isso é fundamental, isso é muito valioso. Em curto tempo. Exatamente. É um investimento que vale a pena. Muito. Às vezes a pessoa quebra a cabeça durante anos ali, até se transformar e chegar realmente na essência dela, quem ela é, para cumprir o propósito. Mas esse caminho já percorrido por outras pessoas pode ser absorvido. Porque uma coisa é você errar com os próprios... aprender com os próprios erros. Exato. E a outra coisa é você aprender com o erro dos outros. Exatamente. Você vai ganhar tempo. Sem dúvida. Então, você investir nisso, vai ser lucro lá na frente. Vai ser muito. Você vai conseguir atingir de uma forma mais rápida, em menos tempo, o seu propósito, o seu chamado, a sua missão de vida. E às vezes a pessoa confunde, Jefferson, o que é missão, o que é propósito. Eu sempre gosto de falar. Isso é legal. Isso é daí, bacana, né? Ah, mas não é a mesma coisa? Missão e propósito não é a mesma coisa? Não, não é. Propósito é algo intangível.
a sua meta, o seu sonho, o seu objetivo, o entendimento do seu chamado. E missão é tudo aquilo que você vai fazer para cumprir o seu propósito. Exatamente. E podemos ter várias missões para atingir determinado propósito. Sim, são os marcos, né, da jornada ali, né, da sua missão. Sim, e aí uma missão pode até ser não bem sucedida, mas é igual a guerra. Você pode perder algumas batalhas, mas no final você vai ganhar a guerra. Sim. Então missão é isso, é tudo que te leva a cumprir o seu propósito. Legal. E assim, voltando um pouquinho pro tema da inteligência emocional, né? Que é uma coisa que eu acho que, principalmente nos dias de hoje, tá cada vez mais em voga, né? A gente tem visto, você que veio do mundo corporativo sabe disso, e não só acho que no mundo corporativo, você que também empreende agora, você deve conviver muito com essa questão, né? Assim, hoje as pessoas estão... Não sei se eu posso dizer uma fragilidade emocional, mas talvez uma desordem emocional, muitas vezes, né? Com essa velocidade com que as coisas estão acontecendo, com essa urgência que a gente também tem das coisas, né? Impressionante, assim, o quanto a gente também... por mais que a gente tenha essa consciência que a gente está conversando aqui, né? Que é um papo de maturidade que nós estamos tendo aqui, mas assim... Mas quando a gente vai para a prática do dia a dia, a loucura, a velocidade que as coisas acontecem também nos contaminam de certa forma e deixa a gente ansioso. Sim. E a ansiedade é uma coisa que nos frustra muitas vezes, porque a gente quer as coisas num tempo que muitas vezes não é o tempo que deveria acontecer, ou também não é porque é o tempo de Deus para que aquelas coisas aconteçam. E aquilo vai nos frustrando, né? Vai tirando a nossa confiança, como a gente também falou, e isso traz um abalo emocional, muitas vezes. Sim. E se você tivesse que passar isso assim para alguém, né? Você falou muito dos princípios, né, da ecologia pessoal, e inteligência emocional é uma delas. O que você diria, né, para a pessoa que hoje talvez está passando por uma turbulência, às vezes no trabalho, está lá com um líder que está abalando ela emocionalmente, ou ela está num projeto ou num processo também de transição, onde ela está vendo a gaiola dourada e ela não está conseguindo abrir a gaiola para sair, está com medo, e isso está abalando ela emocionalmente, porque é o que você falou, às vezes a pessoa está com a vontade dentro dela, está queimando dentro dela, mas ela está se sentindo presa, né? E aí ela também tem esse abalo emocional, essa desordem emocional. Como é que combate isso, né? Como que você acha que ela pode achar alternativas também de ter mais esse controle de si e desse equilíbrio que hoje acho que está sendo cada vez mais difícil? Tem exercícios práticos que a gente pode colocar no dia a dia, que são simples. Só que por serem simples, as pessoas não fazem achando que não tem resultado. Por não fazerem, não tem resultado e confirma, não falei que não dá certo, porque não fez. Exato. Mas são coisas simples, Jefferson. Se a pessoa parar nesse momento de ansiedade, que ela se viu, né? Ela começa a fazer pergunta, o que eu estou sentindo? Como é que eu estou? Eu estou ansiosa, eu estou triste, eu estou deprimida, eu estou estressado. Isso aí já vai dar um norte. A pessoa já começa a parar para pensar. Em cima disso aí, se ela começar a respirar fundo, fazer realmente respirações profundas, isso vai acalmando a alma, vai acalmando a mente. Legal. Vai dando tempo para o seu cérebro pensar. Porque é natural a gente agir mais por impulso, mais pelo emocional do que pelo racional. Totalmente. Né? Isso acontece no nosso córtex pré-frontal. A partir do momento que você respira, você dá tempo de um pensamento seu sair de uma caixinha do cérebro para ir para outra caixinha do cérebro. Você vai reorganizando, né? Você vai reorganizando, você vai conseguindo raciocinar. E o cérebro só raciocina em cima de perguntas. E para ele poder raciocinar, ele tem que estar em paz, tem que estar com calma. Então, respirar fundo algumas vezes, parar, desconectar, é o primeiro grande exercício. Segundo, escrever à mão e não digitar. Neurologicamente falando, existe uma grande diferença entre você digitar e você escrever. E hoje, como as pessoas mais digitam do que escrevem, perdem uma grande oportunidade esse feedback eu peguei. de acalmar a mente e de ter clareza. Então, para você ter clareza, realmente você começa a escrever o seu estado, o que você quer, os seus medos, aonde você quer chegar, e o seu cérebro vai começando a trabalhar em cima de tudo aquilo que você está escrevendo. Então, aquilo ali serve também como uma reflexão, e a meditação, Jefferson, é muito importante. Então, respiração, essa escrita realmente à mão, e a meditação vai fazer com que as suas emoções fiquem mais equilibradas.
Então, antes mesmo de buscar uma ajuda fora, que pode ser com um psicólogo, às vezes necessita um psiquiatra para passar algum remedinho, ou um psicoterapeuta. Antes de tudo isso, faz esses exercícios no dia a dia. Então, você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, são exercícios simples, práticos, parecem bestas, e aí as pessoas, não vou fazer isso não. É o óbvio que precisa ser dito, né? É o óbvio que precisa ser dito e ser colocado em prática, e aí você vai conseguir colocar as suas emoções, mas você vai diminuir a sua ansiedade, você sai de uma depressão, você abaixa o nível de estresse, dá clareza mental, você consegue enxergar o horizonte, tira aquela névoa. Então, são exercícios práticos que funcionam, conseguem equilibrar essas emoções, fazer uma melhor gestão dessas emoções, que é a base da inteligência emocional. Aí sim, aí você vai ter condições de seguir em frente. Talvez com a ajuda de alguém ou até sem ajuda. Que bacana, cara. Estamos chegando no final, assim, mas eu queria fazer 2 perguntas para você que eu queria que você também trouxesse isso para as pessoas, assim. Você falou muito dessa questão do propósito chamado interior, né? Uhum. Então, se você tivesse que dar uma mensagem para quem tá com essa chama, assim, queimando, qual que seria, né? Para ela poder fazer essa jornada da ecologia pessoal, né? Porque antes de chegar nesse estágio, às vezes ela tá queimando ali, mas ela precisa fazer essa ecologia que você trouxe tanto. Essa é a primeira pergunta. E a segunda que eu queria que você respondesse também é a seguinte. Você falou que tá 7 anos, né? Nesse mundo... que você fez o romper ali, né? Uhum. E fez a ruptura ali de viver esse propósito. Se você tivesse que falar algo pro Wesley, né? De 7 anos atrás, o que você falaria para ele naquela época, quando tava ali cheio de medos, por todo o processo que você passou, e hoje você, depois de 7 anos, com certeza deve pensar muito sobre tudo que aconteceu. Então, se você tivesse que falar algo para ele, o que você falaria? E a primeira pergunta é essa aqui, para quem tá sentindo essa chama aí, o que você diria para essas pessoas? Primeira coisa, todo mundo tem um propósito de vida. Todo mundo tem. Só que muitas pessoas ainda não acharam, não sabem. E tem uma chama ardendo, né, por alguma coisa, mas às vezes não sabe, não tem clareza do que pode ser isso. Exato. Então começa a refletir naquilo que você gosta de fazer, naquilo que você faz bem, naquilo que as pessoas pedem para você fazer, naquilo que você faz sem nem querer cobrar, só pelo prazer de fazer. Com certeza, o seu chamado, o seu propósito tem a ver com isso daí. Que legal. Com essas suas habilidades, com esses seus talentos. Então, essa chama tá clamando por isso. Então, começa a desenvolver isso daí. Então, esse é o primeiro passo para entrar nesse processo de ecologia pessoal, que vai dar todo o suporte para viver o chamado, para cumprir o propósito. E o segundo, qual que é mesmo? Não, o primeiro foi... Tá, dos 7 anos atrás, isso aí. Agora o que você diria pro Wesley de 7 anos atrás? Isso. Tem que ser devagarzinho, depois da Covid, né? O poder de processamento aqui ficou diminuído. O download. Então, há 7 anos atrás, eu estava passando por esse processo, né? De sair da gaiola dourada Exatamente. E começar a voar. Eu sabia o destino, mas não sabia por onde ia ter que voar. Exatamente. E hoje, 7 anos depois, eu estou ajudando pessoas com essa ecologia pessoal, nessa mentoria, que eu faço tanto em grupo quanto individual. Sim. Eu chego para o Wesley de 7 anos atrás e falo simplesmente, sabe o quê? Valeu a pena. Uau, que legal. Outra coisa que eu falaria, imagina se você não tivesse tomado essa decisão. Você estaria no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados frustrantes e não ia, principalmente, estar vivendo o chamado. Que hoje, isso não fica só em mim. Isso transborda para outras pessoas. Sem dúvida. Você impacta o mundo, você impacta pessoas, você transforma vidas e isso não tem preço. Tem até valor, mas não tem preço. Pô, sensacional. Ele tá falando, eu tô trazendo isso para minha vida, né? Eu tô num momento de vida e de carreira que talvez seja você de maneira, obviamente, guardada as devidas proporções, né? Há 7 anos atrás, né? Porque eu tô num começo também de jornada dupla, né? Trabalho no mundo corporativo vivo, né? Sou da área comercial, trabalho com vendas há muitos anos também.
E nesse último ano eu decidi exatamente viver esse propósito. E o que o Wesley falou é muito rico, assim, gente. Reflitam sobre isso. Pense naquilo que você faz e que você gosta muito, que você é muito bom. As pessoas falam pra você que você é muito bom, mas às vezes você não tinha essa percepção. E foi isso que aconteceu comigo. Foi bem parecido, porque eu sempre fui uma pessoa muito reconhecida por ser uma liderança que as pessoas sempre brincavam comigo e falavam assim, já você é o cara que consegue ter calma no caos. Porque quem trabalha no mundo de venda sabe como é o caos, né? O tempo inteiro, a pressão. E aí as pessoas sempre me reconheciam por isso. E muitas pessoas queriam trabalhar comigo dentro da minha equipe por causa disso. Porque falavam, pô, queria mudar, não sei o quê. Mas na verdade era porque o ambiente estava tão difícil muitas vezes em outras áreas que elas queriam estar lá. Então eu de certa forma tinha essa percepção das outras pessoas, mas eu nunca parei para transbordar isso. Eu sempre fiquei dentro da minha bolha. E aí eu saí dela, né, agora. Mas eu ainda continuo fazendo a dupla função, né? Em algum momento, talvez isso vá acontecer para mim. Eu estou no começo da jornada. Sim. Mas eu me identifico muito, porque é exatamente isso que eu decidi viver, assim. E eu passei, depois que eu decidi transbordar isso e mentorar outras pessoas e levar essa forma, né, que eu metodizei mesmo para levar para as pessoas de como liderar sem ser uma pessoa que impacta as pessoas de maneira negativa, que inspira, que move pessoas, eu passei a ignorar as pessoas que querem, de alguma forma, frustrar isso. Uhum. Porque é o que você falou, você passa a mudar a sua direção, você passa a mirar nas pessoas que são realmente transformadas. E eu posso garantir uma coisa para vocês, gente. Tem pessoas que querem andar com você. Porque muitas vezes a gente não avança com medo de que, ninguém vai gostar, ninguém vai curtir o conteúdo que eu tô gerando, ninguém vai me dar audiência. Você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar com a transformação que você está gerando para pessoas que realmente querem andar com você. Como o Wesley falou aqui, tem pessoas que não vão andar com você e tá tudo bem. Não se deixe abater por isso. Pelo contrário, né? Se mova pelas pessoas que realmente são transformadas. Então, eu fico muito feliz assim, de ter te encontrado também. Porque durante a jornada é isso também, né? Você vai encontrando pessoas que estão na mesma rota. Uhum. E assim como você falou também que para chegar onde você chegou, você foi até hoje, né? Tendo mentores, sem sombra de dúvida, o fato de você ter vivido já há 7 anos isso, me traz ainda mais essa vontade de estar perto de você. Por quê? Porque você é um cara que conhece a rota. Você vai poder, de alguma forma, falar para mim assim, cara, esse caminho eu fiz e me trouxe a tempestade que você comentou. Não vai por esse caminho, vai por outro. Então, quando você tem uma pessoa que pode te mentorar, que pode te orientar, o caminho fica mais curto, como a Wesley falou, e muitas vezes fica um caminho mais suave, fica um caminho mais leve. Não que você vai ter só vida boa, só tranquilidade, né? Mas ele fica mais saudável, você não precisa sofrer o que muitas vezes você, talvez, na sua jornada sofreu. Wesley, obrigado, viu? Obrigado. Quer deixar um recado pra galera, um recado final? Quero. Não se preocupa se as pessoas vão andar contigo ou não. Pessoas vão aparecer no seu caminho, porque Deus vai colocar. Porque Deus não une somente pessoas, Deus une propósitos. Uau, que legal. Obrigado, Wesley. Valeu. Um prazer, meu querido, estar aqui. Meu, cara. Obrigado, viu? Valeu, gente. Um abraço.